Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar com vocês dois assuntos aqui nesse vídeo. O primeiro eu vou responder uma pergunta de um participante que eu acho que é importante. E a segunda parte do vídeo tem algumas pessoas que estão me pedindo mentoring. Eu vou falar algumas coisas sobre isso, né? Então vamos lá, primeiro, respondendo a pergunta, né? Um dos participantes do canal me fez uma pergunta que foi a seguinte: pô, você saiu do Brasil, né? O que o Brasil deveria mudar para que você não saísse do Brasil, né? Então é simples, o Brasil não tem que mudar nada, né? Quem sou eu para mudar o Brasil, né? A grande verdade é que no meu campo profissional, né, as ideias que eu tinha, o que eu queria desenvolver, o que eu queria trabalhar, não era aceito pela sociedade brasileira, né? Era um fato, né? E diante desse fato eu podia fazer quatro coisas. Uma, podia ficar chorando pelos cantos, né? Coisa que eu não ia fazer. Segundo, podia não fazer nada e continuar vivendo minha vida ali com um certo conforto. Pô, a vida é muito nova, eu era muito novo para não fazer nada, né? Terceiro, eu podia continuar insistindo, mas naquela altura eu já era campeão esmurrar a ponta de faca. Quarto, eu podia mudar, né? Então eu decidi mudar. Agora, mudar tinha duas opções: ou eu mudava quem eu era, né, para ser aceito, me ajustava, ou eu ia procurar um lugar onde eu pudesse ser eu mesmo. E foi exatamente isso que eu fiz, porque eu não achava que eu deveria mudar, eu acreditava nas minhas ideias. Foi exatamente isso que eu fiz, eu fui procurar um lugar onde eu pudesse ser aceito. E foi simples assim. Vou te contar uma história que eu nunca me esqueço. A primeira vez que o pessoal realmente começou, que eu falei para um público controlado, que eu vi que poxa, o pessoal me escutava, né? Assim, uma experiência forte, foi na Dinamarca, foi numa cidade chamada Helsingborg, numa universidade, esqueci o nome da universidade. A gente estava lá no simpósio Lean e me convidaram para, de uma maneira informal, numa roda, né? Tinha um pessoal sentado em volta para que eu falasse sobre o trabalho que eu estava fazendo, né? Foi até o Greg, na história do louco, né? Ele falou: olha, eu vou te apresentar para esse grupo e você fala. E eu comecei a falar, e tinha um cara sentado lá chamado Sven Bertelsen, que ele era da universidade ali de Helsingborg, na Dinamarca. E ele me fez uma pergunta que ele quase destruiu minha teoria, quase, né? Ficou pendurada por um fio. Quando ele terminou aquela pergunta, né, ou quando eu respondi, mas na verdade quando eu respondi a pergunta dele, eu estava numa felicidade, porque eu falei para mim mesmo, até que enfim encontrei alguém com quem eu possa debater, né? Eu não vi aquilo de uma maneira negativa, eu vi aquilo de uma maneira super positiva, né? E ele me deu força, né? Eu falei, eu vou voltar para a mesa de trabalho, eu vou trabalhar a minha teoria, eu vou fazer a minha teoria à prova de Sven Bertelsen, né? E aí as coisas foram acontecendo, né? A dinâmica do seu trabalho vai aumentando, ele vai observando o que você está falando, ele faz um comentário e tal, até que o convite, né, para que eu viesse trabalhar aqui chegou, né? E, pô, para mim foi como um mundo novo se abrisse, né? Eu sempre falo, né? Até um dos conceitos americanos, né? Uma das partes, uma das coisas que os americanos prezam muito é: se um problema não tem solução, né, você muda o meio, que assim o problema desaparece, né? Eu não tinha solução no Brasil, então eu mudei o meio, fui trabalhar em outro lugar, né? Então, muitas vezes, meu amigo, quando você está cantando, o pessoal não está te ouvindo, a escolha que você tem é pôr sua viola no saco, meu amigo, e procurar outro lugar para cantar, né? E você pode insistir, tomar tomatada, né? Você pode parar de cantar, não fazer nada, né? Mas foi o que eu fiz, eu enfiei minha viola no saco, fui procurar uma audiência que gostava de ouvir aquilo que eu tinha para cantar, né? As minhas músicas, e foi por aí, né? E as coisas deram certo, né? Existe uma sinergia muito grande entre a sociedade onde eu vivo e aquilo que eu faço, o que me permite crescer, né? Então é isso aí, essa é a resposta. O Brasil não tem que mudar nada, pô. Quem sou eu para mudar o Brasil, cara? Não tem, e outra, não tem receio do Brasil. O Brasil me muda. Não, o quê? O Brasil é o Brasil, cara. Como a Dinamarca é a Dinamarca, como os Estados Unidos é os Estados Unidos, né? Você tem que ser muito claro nisso, né? Quem sou eu para culpar um país, pô? Enfim.
Mas foi muito boa pergunta, achei que merecia um vídeo, né? A outra parte é de mentoring, né? Eu tenho recebido alguns e-mails, algumas comunicações, o pessoal pedindo uma orientação, sabe? Quando é uma coisa mais simples, eu até posso dispor de algum tempinho, né? Geralmente é no fim de semana, eu dedico aí 1 hora, 2 horas, eu vou falando com as pessoas, né? Porque também me ajudaram quando eu precisei, então não me importo de ajudar numa uma coisa que seja bem pequena, porque minha agenda é muito complicada, eu não cobro nada por isso. Às vezes é bater um papo, às vezes é dar uma direção, você consegue ver que tem pessoas que estão sofrendo, né? Então, pô, vamos bater um papinho, vamos conversar. Isso não é meu business, né? Mas quando eu posso, dentro do possível, eu vou ajudando as pessoas, né? E tem outras pessoas que me escrevem e-mails pedindo para eu criar para eles um planejamento estratégico para eles trazerem o negócio deles para o Brasil, né? E isso tem um preço, né? Então eu não posso fazer isso de graça, porque não dá, né? Me custa muito tempo e eu sou um profissional, né? Não tenho nenhuma intenção, como já falei para vocês, de fazer esse canal para ganhar dinheiro, porque isso aqui não é o meu core business, né? Mas às vezes eu pego uns e-mails desses, então tenho consciência que eu vou falar business. Aí se você quer conversar business, é uma outra história, tá? Mas fazer isso de graça, esquece, chefe. Isso aí eu não vou fazer mesmo, né? Eu não sei nem como tem coragem de pedir para fazer essas coisas de graça, né? Mas, né, a gente encontra de tudo. Então, mais uma vez, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Bom dia, boa tarde, boa noite, a gente vai se falando.